Olá, você está no Ambiente Mais Info. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Vamos iniciar uma série de aulas falando a respeito do item 6 da norma de gestão ISO 45001, no quesito como identificar perigos e danos, controles e requisitos legais nos processos de atividades críticas. Bom, para tanto, eu reservei um material de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. E o nosso método é o Mais Praticidade. Você vai conhecer, entender com facilidade como que operacionaliza qualquer sistema de identificação de perigos e riscos com facilidade. Então veja bem, a primeira etapa é constituir uma equipe coordenadora e agente de trabalho para dar conta desse trabalho. Porque nós temos que pensar que foi feito um escopo, e eu estou aqui já trabalhando com o escopo pronto, que vai ser o escopo em cima de um processo de manutenção em rede de distribuição elétrica, para o processo de atividade que nós temos no segundo item, que nós vamos ver a atividade crítica, que vai ser a abertura de chave N11 e N12 com carga. Controle dos riscos é o próximo passo, investigação e análise de incidente com alto potencial de perda, acompanhamento, inspeções, medições e correções, plano de ações, registros e indicadores. O conceito do sistema é garantir a liderança dos gestores nos acompanhamentos, decisões e ações em pontos determinantes do programa de gestão de segurança do trabalho, onde as ações de prevenção para a não ocorrência de eventos graves são tratadas nesse ambiente. Baseia-se em 3 pontos. A liderança do programa é do gestor de segurança e saúde no trabalho. Todo evento com alto potencial de perda deve ser identificado, analisado e tratado. Garantia de aplicação de 100% dos controles de risco nas atividades e processos identificados como potencial gerador de fatalidade. O sistema não vai substituir ferramentas existentes como PPRA, PCMSO, LTCAD. Vamos pensar nesses programas, tá? Que a gente tem PPR, que são obrigatórios, né? Ele não vai substituir, mas ele vai melhorar os controles e acompanhamentos necessários. Então, a demanda de esforço das equipes na implantação e operação do sistema vai ser proporcional à maturidade, né, e à eficiência do programa de segurança do trabalho praticado na empresa. Então, a equipe coordenadora do sistema é o comitê, tá, de acompanhamento e avaliação do programa. A liderança vai ser da gestão de saúde e segurança do trabalho, com apoio do responsável pela CIP e demais líderes da área que a segurança do trabalho indicar. Então vamos lá nos processos e atividades críticas. Então vamos lá entender o seguinte conceito. Embora existam similaridades, os perigos e riscos apresentam origem e magnitude diferente entre um e outro contrato, setor, unidade, etc. É necessário que cada contrato avalie e selecione as atividades e processos que oferecem maiores riscos para a ocorrência de um evento. O que isso quer dizer? Mas você tem um contrato de linha viva e um contrato de manutenção em linha morta. Olha, perigo e risco, eles são semelhantes, né? Mas os contratos, eles têm método, por exemplo, diferente. Um é a distância, um outro é um método ao contato. Por exemplo, assim, nós vamos entender isso mais adiante. Então foram selecionados aqui dentro do contrato que nós estamos avaliando, que é o contrato de manutenção em redes elétricas. Selecionamos trabalho em altura e choque elétrico como processo de atividade crítica que nós vamos gerenciar aqui dentro do nosso processo. Então o sistema de gestão de segurança do trabalho também prioriza as atividades e processos onde são registradas ocorrência de evento com alto potencial de perda. Então nós já temos histórico na empresa, e aí nós vamos ver que dentro desse histórico, por exemplo, num procedimento operacional, aqui eu estou citando o número 13, que fala de investigação de incidente. Então eu vou priorizar também analisar esses processos que eu já tenho inventariado. Processo de atividade crítica, nós vamos ver agora a ação requerida para nós conseguirmos levantar
essas informações. Então vamos precisar verificar, avaliar, selecionar os processos e atividades que terão seu acompanhamento focado no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então o critério de escolha deve ser para a atividade e processos que forem considerados mais críticos. O que significa isso? As consequências vezes a possibilidade de ocorrência. A quantidade de processos e atividades selecionadas deve ser compatível com a capacidade da equipe em desenvolver todas as ações requeridas no programa. Devem existir controles operacionais indicando as medidas preventivas a serem praticadas na manutenção de redes de distribuições. Orientações sobre o que e como fazer devem ser explícitas, objetivas, disseminadas através de treinamento e capacitações a todos envolvidos nas atividades. Vamos ver isso muito claro adiante quando nós estivermos dentro da elaboração do processo de análise preliminar de nível de risco. Então, mesmo ações supostamente consideradas de senso comum ou com regulações legais, deve estar claramente definido e documentado. Avaliar o conjunto de controles operacionais da empresa, o seu alcance, objetividade, pertinência das orientações, abrangência e qualidade do treinamento, capacitações, divulgação e disponibilidade da informação. Com base no resultado da avaliação, nós vamos precisar adequar o conjunto de controle, treinamento das equipes, divulgação e disponibilidade. Essa é uma etapa incrível, porque pensa aqui, nós vamos ver o alcance dos controles operacionais e objetividade e a quem pertence às orientações. Tanto quem vai receber, o departamento que vai ser informado, como quem vai transmitir e a forma de transmissão. Essa informação vai alcançar quem, qual que é o meio, qual que é o canal. E a abrangência e qualidade do treinamento. Vamos abranger quais conteúdos, qual a qualidade, vamos avaliar. E divulgação e disponibilidade da informação, como, a sistemática, é fundamental pensar. E aí, com base no resultado da avaliação, vamos avaliar isso daí, adequar os controles, vamos adequar, deixá-lo muito mais eficaz, mais apropriado para dar conta da nossa gestão, atingir nossos objetivos e metas. Porque nós tratamos isso lá depois do escopo, nós fizemos um planejamento, estabelecemos o objetivo e as metas que nós queremos alcançar. Tá certo? O resultado das análises e ações propostas devem ser divulgadas e registradas em atas de reunião. Investigação e análise de incidentes. Desvios e falhas são inerentes a qualquer processo. Somente investigando e reconhecendo-as, podemos corrigi-las. Então, o resultado da análise de um incidente necessita identificar. Então, eu vi um incidente, eu preciso identificar o quê? As causas imediatas ou aparentes. Veja bem, elas estão associadas às falhas que permitiram a ocorrência ou desencadeamento do evento. Esse é o conceito de causa imediata. Vamos ter que identificar a causa básica ou raiz. São os motivos reais que propiciaram a ocorrência das causas imediatas ou aparentes. Conceito de causas básicas. Em cima desse cruzamento, que vai aparecer lá no nosso relatório de investigação de acidente, lá em cima desse cruzamento entre causa básica e causas imediatas e causas básicas, nós vamos então entender, porque nós estamos voltando no nosso passo a passo que nós elaboramos as atividades e vamos olhar o que? Quais controles falharam. Então, reconhecimento das falhas, desempenho inadequado, inexistência ou insuficiência de controle. A gente vai ver onde que foi a falha. A partir de identificado, nós vamos pôr medidas corretivas, que vai ser as ações que tratarão as causas básicas identificadas, a recorrência de eventos similares. E fazer um plano de ação, que é com prazo, responsável e verificação se ela foi eficiente, foi eficaz ou não. Então, incidente com alto potencial de perda. Conceito. A avaliação do potencial de perda é com base em duas variáveis. Nota bem isso. Que a consequência máxima que a ocorrência do acidente poderia ter ocasionado em termos de perda associada a lesões da pessoa. Nós falando o que? Incidente.
Então a consequência máxima, o máximo que aquele incidente, entendeu, poderia ter ocasionado em termos de perda associada à lesão, e a probabilidade da ocorrência de evento de acidente similar acontecer no mesmo processo. Então nós vamos estabelecer aqui a matriz de categoria de potencial de perda ou potencial de severidade. Esse é um momento alto da gestão, porque hoje está sendo prevista dentro da NR1, inclusive, essa matriz. O nosso trabalho de GRO, para efeito do cumprimento para o PGR, nosso plano de gerenciamento de risco, ele trata sobre a necessidade de termos essa visão de matriz de severidade. Então ela está estabelecida como? Nós temos então, na primeira coluna, está tratando sobre magnitude, máxima probabilidade, ou seja, magnitude é a primeira coluna horizontal, que ela vai ser a magnitude, de acordo com o que nós identificamos no processo, é tolerável, grave ou é crítica. E a probabilidade é remota, tá? É improvável que aconteça ou é provável. Então, se nós cruzarmos, por exemplo, aqui, ó, uma situação provável que aconteça uma falha lá, por exemplo, do eletricista, ao abrir a chave, ele tem uma descarga, né? Uma descarga, ou melhor, sofrer um arco elétrico, o efeito do arco elétrico. Então é provável, a probabilidade ela existe, tá? Então é provável que aconteça. Então nós estamos esperando que isso pode acontecer no processo. E qual que é a magnitude se acontecer? É alto. Então ela é crítica. Tá certo? Então veja bem, ações requeridas. Todos os incidentes classificados como potencial de perda alto devem ser analisados pelas equipes coordenadoras e pelas demais lideranças envolvidas no evento. Também todos os acidentes com tempo perdido. Acidente com tempo perdido deve ser formalmente apresentado pelos líderes à equipe coordenadora. Os planos de ações devem ser acompanhados semanalmente para a eficiência da implantação das medidas corretivas. Dificuldades e atrasos devem ser solucionados prontamente pela equipe coordenadora. Acompanhamento e inspeções. As ações propostas pelo programa devem ser permanentemente acompanhadas. Demonstra a importância e o valor que a segurança do trabalho e a equipe dedicam à prática do programa. Identificam o desvio e avaliam os desempenhos. Reuniões periódicas de acompanhamento da equipe coordenadora e inspeções de campo permitem acompanhar as práticas, avanços e resultados nas diversas ações do programa. A frequência dessas reuniões e inspeções deve atender o volume de atividades críticas desenvolvidas nas unidades, a frequência de ocorrência e o potencial de perda de incidentes registrados, o desempenho do programa com base em indicadores. Os principais itens que serão acompanhados estão associados à existência de um conjunto atualizado de controles operacionais e aplicações deste em campo, a revisão sistêmica dos acidentes com alto potencial de perda, a aplicação das medidas corretivas e preventivas oriundas das análises dos incidentes, a aplicação das medidas corretivas e preventivas originadas em inspeções. Planejar e executar reuniões periódicas com equipes, coordenadores e demais liderança para acompanhamento do programa, frequência mínima 2 em 2 meses. Planejar e executar inspeções com alcance representativo para verificar a prática do conjunto de atividade, processo e a aplicação das correções e medidas corretivas originadas em inspeções anteriores, frequência mínima mensal. Planejar e executar inspeções para verificar a ação da implantação e eficácia das medidas corretivas oriundas das análises dos incidentes, frequência mínima mensal. Isso é uma proposta, vocês podem mexer nessas datas para acompanhamento e inspeções. E agora vamos para medições de correção, corretivo e plano de ação, que é o A do PDCA, concorda?
Então vamos lá, o conceito de melhoria contínua está na capacidade de corrigir desvios e falhas antes que se convertam em acidentes fatais. Medidas corretivas são propostas para prevenir a repetição do incidente. Em geral, estão associados a revisão, elaboração de procedimento, de instruções de trabalho, alterações das condições de trabalho, processo e infraestrutura, realização de treinamento e capacitação, realização de sensibilização e conscientização por meio de campanhas e medidas disciplinares. As correções devem ser implantadas em caráter imediato quando identificado desvio nas atividades de processo que está focado no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Não se deve permitir que atividades críticas sejam executadas sem aplicação dos controles estabelecidos. As ações devem ser acordadas com prazos adequados, seguindo a realidade dos fatos, sem expor pessoa a risco não aceitável, por menor que seja o tempo de exposição. Os planos de ações devem ser acompanhados semanalmente, garantindo eficiência nas ações de correção e implantação das medidas corretivas. Dificuldades e atrasos devem ser prontamente solucionados pela equipe coordenadora. Registro de indicadores. Os registros evidenciam a prática e o funcionamento do programa. Então, todas as ações e resultados que forem importantes para controlar a frequência de acidentes graves devem ser monitorados e medidos. O acompanhamento e análise dessas informações fornecem indicadores de desempenho para o programa, porque nós não chegamos a lugar nenhum se nós não tivermos indicador, senhor gestor. É necessário saber de onde partimos, para onde estamos indo, porque nós temos um objetivo e as nossas metas ela é seguida passo a passo. Os indicadores demonstram se o programa está ou não alcançando seu resultado. Também evidencia se as ações estratégicas implementadas estão sendo desenvolvidas conforme estabelecido acordado. Deve ser mantido como registro atas e programa de reuniões e inspeções, revisão dos relatórios de investigação e análise de incidentes, lista de verificações e relatório de inspeção atualizada, plano de ações para correções e ações corretivas, conjunto mínimo de indicadores de desempenho, horas dedicadas às reuniões, taxa de incidente com alto potencial de perda, hora dedicada às inspeções, desvios relacionados à atividade e processo do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, incidentes relacionados à atividade e processo do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, medidas corretivas implantadas. E agora vamos ver a última aula, apresentar aí para vocês então o fluxograma do PDCA, que trata sobre o P, planejar, onde nós planejamos depois do nosso tomar conhecimento do nosso escopo, nós fizemos um planejamento, que então criamos um compromisso de segurança e saúde no trabalho, para aí o assunto em análise é no escopo de manutenção em redistribuição urbana e rural. Então nós temos um compromisso do escopo para essa atividade. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos estabelecer equipes coordenadora, como nós vimos, divulgar os objetivos do programa, como será a sua operacionalização, estabelecer a agenda de trabalho, divulgar o sistema de gestão de saúde e segurança nas unidades que vão trabalhar com esse processo. E aí nós vamos identificar os processos de atividades críticas, é o momento da gente começar a fazer então o que? Análise preliminar de nível de riscos, que é o item 6 lá da norma ISO 45001. Estabelecer rotina de seleção e apresentação dos eventos com alto potencial de perda e acidente com afastamento. E conhecer e avaliar os controles operacionais em uso, se houver, se nós estiver implantando. Se estiver recertificando, nós já temos o processo estabelecido. Implantar as ações de correção e medidas corretivas ao conjunto de controles operacionais. E aí nós vamos analisar, estabelecer, ratificar as causas básicas e as respectivas medidas corretivas. E implantar as ações de correção e medidas corretivas. E vamos divulgar, treinar, conscientizar os envolvidos que estão nesse processo do escopo
manutenção em redes, distribuição urbana rural, acompanhamento às atividades e processos, acompanhamento da eficiência e eficácia da implantação das correções e melhorias e medidas corretivas, verificação operacional, inspeção, verificação, acompanhamento, qualimetria, ou seja, no momento que a gente vai fazer as nossas inspeções e qualificar o processo. Identificar e corrigir desvios. Identificamos, vamos selecionar, vamos fazer um registro e aí nós vamos fazer o que? Um plano de ação. Então nós estamos rodando o nosso PDCA para conseguir fazer com que a gestão funcione de forma eficiente. Então nós vamos estudar esse processo através do nosso ambiente mais praticidade, certo? Como é prático, tá? Fazer esse processo. Fica comigo na ambiente sala de aula, que será o nosso ambiente mais info. Para mais informações, até já, estaremos juntos.